Olá pessoas, tudo bem com vocês? Quem fala é Felipe Araújo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje iremos conversar um pouquinho sobre Manual de Assassinato para Boas Garotas, um thriller, um suspense juvenil aí que está fazendo um sucesso absurdo lá fora e agora também no Brasil. Esse livro é escrito pela Holly Jackson, é publicado pela Intrínseca e eu vou contar tudo para vocês sobre a minha experiência de leitura desse livro. Tá? Então, assim, aguardem que esse vídeo hoje tá, ó, um sabor, pois esse livro aqui me surpreendeu muito, muito, muito. A gente tem muito que conversar sobre esse suspense. Mas antes, como já é de praxe, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal, seja muito bem-vindo a essa família. É só clicar aqui embaixo, se inscreva e ative também o sininho de notificações. Assim, sempre que eu postar algum vídeo novo, vocês vão ser notificados e não vão perder nenhum conteúdo aqui do Embaixador dos Livros, tá? Se você já é inscrito, se você se inscreveu agora e quer ficar ainda mais próximo de mim, quer acompanhar as minhas leituras assim em tempo real e ver as resenhas aí em primeira mão, me siga também lá no Instagram, é @embaixador dos livros, por lá eu estou sempre postando resenha no feed e também atualizando vocês sobre as minhas leituras, tá? Quando eu finalizo uma leitura, eu já vou nos stories, conto para vocês ali uma mini resenha sobre o que eu achei. Eu fiz isso com este livro e agora trago para vocês a resenha completa, tá? Então, assim, se inscreva neste canal, me siga no Instagram e bora conversar sobre essa obra maravilhosa. Pessoal, esse livro, ele é muito difícil de memorizar esse título, né? Manual de Assassinato para Boas Garotas. É um título que eu sempre vou indicar esse livro para as pessoas e eu tenho que ficar procurando ele ou pesquisar para poder memorizar esse livro. Eu não consigo gravar, não sei porquê. Eu sempre falo guia de assassinato, essa palavra manual não fica na minha cabeça. Então sempre pronuncio o título errado, por isso que eu tenho que ficar lendo aqui para trazer para vocês. E como eu falei, esse livro, ele chegou no Brasil com um hype assim muito grande. Na verdade, ele chegou bem pianinho ali, bem caladinho. E todo mundo que foi lendo esse livro falando, nossa, esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível, os acontecimentos aqui desse livro é muito bom. Eu fiquei muito curioso para fazer essa leitura. O livro está até um pouquinho salgado, né? Porque é lançamento, mas eu peguei, comprei ele assim mesmo e devorei essas páginas, porque realmente é um livraço e merece assim o hype que está tendo lá fora e também aqui no Brasil, o hype que está começando a ser desenvolvido sobre esse livro, tá? Uma coisa que é importante começar a falar com vocês aqui, antes mesmo de falar com vocês sobre o que se trata, é que esse livro ele é o primeiro de uma trilogia, tá? Então, temos este daqui, mas teremos outros livros aí publicados. Eu espero de verdade que a Intrínseca não nos abandone e tragam os outros livros para o Brasil, porque a Intrínseca é mestre em publicar livro 1 e livro 2 e deixar o terceiro aí perdido, né? Eu tenho algumas trilogias que a Intrínseca infelizmente fez isso. Não é culpa dela, a gente sabe que é culpa do mercado, mas eu espero de verdade que esse livro venda bastante aqui no Brasil. Deixa eu mexer aqui. Tem um raio de luz bem aqui que tá me incomodando. Mas eu espero de verdade que esse livro venda bastante aqui no Brasil, tenha um hype legal para a editora poder continuar publicando os outros dois, porque eu preciso de mais conteúdo dentro desse universo. Mas também quero falar com vocês que o primeiro caso que a gente acompanha aqui, né, a treta desse livro, ele tem um final, tá? Eu não faço ideia se os outros livros vão ser novos casos com os mesmos personagens, ou se vai ter alguma nova descoberta aqui, ou alguma mudança de visão dentro do caso. Mas esse livro ele começa e ele se encerra de uma maneira assim, já bem fechadinho ali, super satisfatória. Quem ler esse livro e não quiser, é difícil alguém ler esse livro e não ficar empolgado para ler os outros. Mas se você ler esse livro aqui e não, né, não vejo necessidade de ler os outros dois, também pode ficar tranquilo. Você também não vai precisar do segundo para entender, porque esse livro ele começa e encerra. Então assim, isso eu acho que é o que eu precisava falar com vocês antes de falar dessa obra. Então bora conversar. Pessoal, esse livro o título dele não entrega muita coisa, né? Ele é um livro que deixa a gente curioso, mas ele não entrega muita coisa. A sinopse desse livro, eu não sei como é, porque eu realmente não vi sinopse, não li sinopse desse livro. Eu fui comprar esse livro e fiquei curioso, porque eu vi outros influenciadores lendo e falando, comentando que era um baita livro, que era um livraço, que compensava demais, que tinha muito plot twist. Então, o comentário das pessoas me deixaram muito curioso, então eu fui ler esse livro realmente sem saber do que se tratava. Eu só sabia que era um livro juvenil, né? Então eu esperava já que os personagens fossem mais jovens, mas eu realmente não fazia ideia do que se tratava. Mas do que se trata então essa belezinha aqui, este neném de livro com essa capa linda? Aqui nós vamos ter, como que eu posso dizer para vocês? Nós vamos ter um caso
que vai acabar sendo reaberto muitos anos depois de já ter sido finalizado ali pela polícia. Entendeu alguma coisa? Não, né? Pois é, eu fiz de propósito. Acontece que nessa cidade, onde nós somos apresentados aqui, aconteceu um crime em 2012, tá? Aconteceu um crime nessa cidade, onde uma jovem que era extremamente popular ali, todo mundo aparentemente amava ela, essa jovem, ela desapareceu, ninguém nunca mais ouviu falar dela, ela simplesmente sumiu, e dias depois, algum tempo depois, desse aparente sumiço ali dessa jovem, o namorado dela é encontrado ali como sendo uma possível vítima de suicídio, tá? Então, assim, ao que tudo indica, né, do que diz respeito à imprensa, às notícias, à polícia ali dessa cidade, eles foram extremamente tendenciosos e eles deram por encerrado esse caso. Eles falaram, não, o Sal, né, que é o cara ali, no caso, que era o namorado da vítima, ele matou essa jovem, ele escondeu o corpo dela em algum lugar e ele cometeu suicídio logo depois disso. Então, caso encerrado. Eles não têm provas para isso, a única prova realmente é o caso do Sol estar morto ali, cometido suicídio, e também nas unhas dele tem fragmentos ali do que pode ser sangue, no carro dele também tinha sangue dessa jovem. Então, essas pistas primárias ali deram o Sol como culpado. A imprensa foi bem tendenciosa, finalizou esse caso junto com a polícia ali, de que o Sol ele foi o culpado, ele matou a jovem, sumiu com o corpo e tudo bem, né? Ficou por isso mesmo. Então, ficou basicamente como se quem fez o crime já pagou a pena uma vez que ele cometeu suicídio, ele foi encontrado morto, tá? Só que aí, em 2017, ou seja, 5 anos depois, nós vamos conhecer a nossa personagem principal aqui dessa obra, tá? Ela se chama Pipe. Eu chamei ela de Pipe durante a leitura inteira, então se for Pipe, já é Pipe, já é minha Pipe. Então, nós vamos ter aqui a nossa personagem e ela está precisando fazer um trabalho de finalização de curso ali antes de ela entrar para uma faculdade, tá? Esse trabalho que ela precisa apresentar é como se fosse um TCC, tá? Só que o peso desse trabalho é justamente a vaga que ela pode vir a conseguir na universidade. Então é como se ela estivesse terminando o ensino médio e ela dependesse desse trabalho para poder garantir uma vaga ali em uma boa faculdade, né, nesse estado ali que ela mora, tá? E aí a Pipe, ela resolve fazer esse trabalho dela de escola em cima deste caso, tá? Ela resolve fazer este trabalho em cima deste acontecimento ali que abalou essa cidade 5 anos atrás. E é isso que ela faz. Ela começa a investigar e logo que ela começa a investigar, assim, bem no início, na verdade ela já começa esse trabalho tendo como quase certeza de que o Sol ele não foi o culpado desse assassinato e que a polícia fez um trabalho bem porco, tá? Que a polícia, ela consegue enxergar que a polícia e que as notícias ali, a imprensa foi bem tendenciosa para dar um desfecho para esse caso. Então, basicamente, o trabalho dela de escola é apresentar alguma prova que consiga ali, é como se fosse uma dissertação argumentativa que ela precisa fazer. Ela vai fazer um trabalho onde ela vai falar que o Sol não é o culpado e ela vai correr atrás de provas que traga algum tipo de veracidade para essa afirmação dela. Então, basicamente é isso. Nós vamos acompanhar basicamente a Pip nesse início, nesse trabalho escolar ali. Ela vai começar a entrevistar algumas pessoas que estavam presentes, uns amigos, o próprio irmão do Sol, para poder fazer esse trabalho de escola, uma coisa bem que começa assim bem inocente, tá? Ela só quer fazer um trabalho de escola e conseguir algumas provas que dê a entender que o Sol ele não é o culpado. Acontece que o que começa como simples trabalho de escola, logo se revela como realmente uma investigação e que a Pip, ela provavelmente tem condições de tirar realmente o fato ali de culpa, né, o fator de culpa do Sol sobre esse assassinato. Acontece que logo nas primeiras entrevistas que ela tem com as pessoas, e logo quando ela começa a investigar mais a fundo o laudo sobre a morte do Sol e também sobre o comportamento ali dessa moça. Eu vou falar o nome da moça porque eu realmente Andy Bell, tá? Andy Bell. Então ela começa a ver que a Andy Bell ela pode não ter sido uma moça tão exemplar assim ou uma garota tão amada por todo mundo, que ela tinha ali o seu lado mais obscuro e que muita gente não conhecia. Então ela começa a ter essas informações e o que antes era só um palpite, ela só acreditava
que o Sol não era o culpado, ela começa a ter certeza, tá? Então ela começa a ter certeza, ela fala, não, agora eu preciso de fato fazer um trabalho muito bem feito e inclusive levar esse trabalho até a polícia ou até a imprensa para tirar essa culpa de cima do Sol, que provavelmente é uma pessoa que morreu, que pode também ter sido vítima dessa mesma pessoa que sumiu com o corpo da Indy. Ele também pode ter feito algo com o Sol, contra o Sol, né? E ela basicamente vai procurar provas ali para trazer a inocência para o Sol e para poder descobrir o que de fato aconteceu com a Andy. Então, assim, ele é um livro que vai começar de maneira despretensiosa e logo nas 50 primeiras páginas já vai tomar esse outro rumo aí de algo bem mais sério, com um peso bem mais sério em cima deste acontecimento que marcou essa cidade. Pessoal, esse livro, ele é um livro muito diferente do que eu tô acostumado. Eu sou um grande leitor de suspense, eu sou um grande leitor de thriller, mas esse é um livro, assim, bem diferente do que eu estou acostumado. E eu digo isso e eu posso provar para vocês até na diagramação. Esse livro, ele é um livro que vai ser o grande diferencial dele, assim, o primeiro diferencial. Ele vai ser narrado por primeira e por terceira pessoa. Nós vamos acompanhar alguns capítulos em que é a Piper ou a Pippi falando, né, ou escrevendo ali como se fosse o seu diário ali de curso. Então nós vamos ter essa visão de primeira pessoa, que é ela narrando os acontecimentos. Nós vamos ter a visão de terceira pessoa, que é alguém que está contando, né, essa narrativa que a gente já está acostumado. Então nós vamos ter os olhares ali por fora também da Piper, né, que são outras pessoas ali observando. E também nós vamos ter passagens que são desse trabalho. Nós vamos ter acesso às entrevistas, que aqui nesse caso ó, é a entrevista que ela fez para esse trabalho, né? Nós vamos ter acesso a entrevistas, a alguns anexos também que ela tem acesso ali a pegar alguns laudos médicos. Então ele é um livro que ele vai mesclar as narrativas em primeira, terceira e documentos aqui para agregar nessa trama. E eu acho que esse foi um fator mais importante para tornar esse livro extremamente instigante e extremamente fluido. Ele é um livro grandinho, ele é um livro de 445 páginas, mas ele é um livro que você lê facilmente em 2 dias, assim, ou até mesmo em uma tarde, tá? Eu diria que leitores que conseguem ler por bastante horas, conseguem realmente sentar esse livro e ler ele em uma tarde tranquilamente, porque é um livro bastante instigante, eu diria até que é um pouco interativo, porque você vai lendo alguns laudos, vai lendo algumas entrevistas e você mesmo vai fazendo suposições, vai trabalhando junto com a Piper ali no decorrer dessas investigações. Então, assim, ele é um livro que ele te prende muito e ele, ó, ele voa, tá? Ele voa. Ele é um livro que ele não tem muito plot twist durante a leitura. Ele tem um plot twist aqui no início, mas ele não tem muito plot twist durante a leitura. Mas que quando chega no final, é assim, reviravolta em cima de reviravolta, é treta em cima de treta, muita coisa acontecendo. E a leitura que já é fluida desde o início, porque a escrita é muito boa e a maneira que o livro foi pensado é muito fluido. Quando chega no final, é no piscar de olhos, você está completamente envolvido, imersivo ali, e você realmente fica sem acreditar na velocidade do que está acontecendo e em quanta informação você está consumindo. Eu vi algumas pessoas até falando que isso era ruim. O livro, quando chega no final, ele acelera demais, isso fica ruim. Não fica ruim, tá? Essa velocidade que ele pega no final ali é surpreendente, é maravilhoso. Parece até aquele filme, aquele meme, né? É surpreendente, é maravilhoso, é muito bom. E de fato, é muito bom. Ele é um livro que você, junto com a Piper, vai ter momentos que você vai realmente acreditar que o Cole aqui, ele é o vilão, não foi ele que matou e ele cometeu suicídio. Assim como você vai ter momentos em que você fala, não, não tem como ele ter sido o vilão, não tem como ele ter matado essa moça. Até porque quando a gente começa a perceber o comportamento da Andy ali, a gente vê que outras pessoas teriam sim motivos para atentar contra a vida dela. Então a gente começa a fazer meio que uma listinha junto com a personagem. Eu queria achar aqui para poder mostrar com vocês, mas a nossa personagem, né, a Piper, ela vai fazendo uma listinha. Achei. Ela vai fazendo uma listinha de suspeitos, tá? Ela vai fazendo essa listinha aqui de suspeito. E nós, assim como elas, temos também essa lista. A gente confia muito nela, porque realmente todas as pessoas que entram nessa lista têm motivo de sobra
para atentar contra a vida da Angie. E isso é maravilhoso, né? Você lê um livro onde você tem vários suspeitos de um crime e todos esses suspeitos eles têm realmente provas concretas de que eles poderiam ter feito isso. Isso é maravilhoso. Ele consegue te envolver e carregar mesmo uma trama assim, bem rápido, e te deixa instigante, assim, te deixa instigado ali e confuso também sobre quem de fato é o culpado. Então você quer chegar ao final e falar, gente, quem dessa lista é o culpado? Pelo amor de Deus, assim, todo mundo pode ser culpado. Será que eles armaram um complô e todo mundo fez esse crime? Ou não, é só uma pessoa? E, gente, é maravilhoso o plot twist do final desse livro. É incrível, tá? Eu abri aqui, ó, para mostrar para vocês sobre o que eu falei sobre a maneira que o livro é estruturado, tá vendo? Essa parte aqui é a parte do diário e tal. Então nós temos tudo separadinho aqui sobre sexta, o horário, enfim. Ele é um livro bem dinâmico, assim, de leitura, com bastante anexos, assim, que tornam a leitura muito enriquecedora e prazerosa. É um dos melhores suspenses que eu li esse ano, é um dos melhores thrillers que eu li esse ano, e eu acho que todo mundo que gosta desse tipo de literatura, que gosta desse tipo enfim, de escrita, né, que gosta de se ver imerso ali em uma trama de mistério real ali, precisa de fato ler o Manual de Assassinato para Boas Garotas, tá? Então, assim, eu espero ter conseguido convencer vocês a fazerem essa leitura. Se você ficou instigado, se você ficou curioso, o link de compra desse livro tá aqui na bio desse vídeo, tá? Então é só clicar aqui, vai lá na Amazon, tem o formato físico e e-book, então você pode comprar o físico ou também adquirir para o seu Kindle, fazer a leitura. E, por favor, depois de finalizar a leitura desse livro, vem aqui nos comentários desse vídeo ou me chame no direct do Instagram e me conta o que você achou sobre essa obra maravilhosa, tá? Pelo menos, assim, uns suspiros de surpresa com o final desse livro eu garanto que vocês vão ter, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje era isso. Fiquem bem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, obrigado!